Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada. 30 dias aí, buscando, meditando, entendendo, buscando entender, né? Melhor entender mais sobre os mistérios de Deus. E o dia de hoje foi um dia repleto de aprendizados e foi um dia interessante. Foi um dia em que eu aprendi coisas que talvez para muitos pode parecer que é algo muito simples, mas para mim foi algo bem interessante, né? Do aprendizado que eu tive, que eu entendi, que eu compreendi no dia de hoje. E um dos objetivos que eu vou falar é o poder que existe em estar focado. Um desses vídeos que eu gravei, eu não me recordo exatamente qual, que eu falei sobre fé. E aí, uma das coisas que eu trabalhei muito foi o aspecto de que, para que a gente possa ter fé, ou melhor dizendo, a fé exige foco. A fé exige foco. A gente precisa estar focado para que a gente consiga ter fé. Porque muitas das vezes o que faz a gente perder a nossa fé é a distração. É o debate, é os caminhos que aos nossos olhos parecem ser interessantes, mas não são. E muitas das vezes, quando existe essa ausência do foco, é porque normalmente, de uma forma muito sutil, a gente está disperso. Hoje eu tive um entendimento muito interessante acerca disso. Por quê? Muitas das vezes o ser humano, por razões muito óbvias, a gente, de certa forma, quer defender o nosso ego, as nossas razões e até mesmo as nossas próprias convicções acerca de Deus e acerca de muitas outras coisas. E chegando ao ponto de que a gente pode, de certa forma, abrir mão de determinadas situações. E aí tem um versículo lá em Hebreus que diz assim: portanto, não abra mão de sua firme convicção. Lembre-se da grande recompensa que ele traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, receberão tudo o que ele lhe prometeu. Preste atenção nisso daqui, pelo amor de Deus, cara. Preste atenção. Portanto, não abram mão. Não abram mão. Tenha firmeza, confiança. Lembre-se da grande recompensa que ele trará. Não temos que servir a Deus porque ele nos dará algo. Precisamos servir a Deus porque ele é Deus. Ponto. Porque muitas das vezes a gente percebe que não tem um milagre acontecendo na nossa vida, mas isso não significa que milagres não existem e que não estão acontecendo exatamente agora. Não é porque eu não estou vivendo o milagre que Deus deixou de fazer milagres. E a gente precisa entender que existem determinados momentos que a gente precisa ter cuidado com o nosso ego, que isso rouba de nós a nossa firmeza e a nossa confiança. Por quê? Porque, às vezes, com o objetivo da gente querer defender a Deus, eu vou contextualizar para vocês entenderem. Deixa eu criar aqui o contexto. Hoje eu estava na casa do meu sogro e da minha sogra e eles estavam contando sobre um relato que aconteceu com eles. Eu achei bem interessante e me fez refletir bastante. E ao mesmo tempo que me fez refletir, quase me fez cair na mesma coisa. Eles são católicos e eles são católicos assim fervorosos. E o católico ele tem as suas crenças e as suas convicções e o respeito, né, de determinados nomes que são... Não que o cristão não tenha, tá? Por exemplo, o caso de Maria, de José, da Sagrada Família. E isso para eles é algo muito importante, é a fé e é aquilo que eles acreditam. E eles estavam num fim de ano e aconteceu de um determinado momento alguém meio que querer insultar a crença deles. Não, porque isso, Maria não serve para nada.
Exatamente, esse foi o relato que ele me disse, né? Que Maria não serve pra nada, porque a salvação é Jesus Cristo, porque Jesus é a salvação, e ele é o caminho, a verdade, e que não sei o quê. Ou seja, a pessoa meio que entrando numa de querer defender a Deus, no sentido de que o meu Deus é maior do que o seu Deus, a minha crença é maior do que a sua crença, e isso começa a roubar aquilo que eu disse no versículo de Hebreus. Portanto, não abram mão de sua firmeza e confiança. Lembre-se da grande recompensa que ele traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, receberão tudo que ele prometeu. E perceba que a Bíblia em nenhum momento fala de que a gente precisa defender Deus. Assim como também a Bíblia não fala que eu preciso defender Maria, que eu preciso defender José, que eu preciso defender Davi. Não fala sobre isso. Precisamos ser obedientes ao Pai. E o que aconteceu? Nesse momento, de que a guerra do ego para ter razão, porque o meu Deus é o melhor do que o seu Deus, a minha fé, ou as minhas crenças e as minhas convicções são melhores e maiores do que a sua, a gente perde a cabeça. Existe algo na inteligência emocional chamado de inibição cruzada. É como se o cérebro ele tem os dois hemisférios e cada hemisfério ele vai ter algo que é a nossa emocionalidade, é a nossa questão mais racional. A inibição cruzada é quando isso se choca e a gente explode. Bah! Porque eu tenho a minha razão de que essa pessoa não pode estar falando isso comigo nesse momento. Eu tenho a minha emoção porque está ferindo o meu ego, a minha crença e as minhas convicções. Então eu fico chateado, eu fico magoado, eu junto tudo isso e expresso com raiva, ódio e violência. Não necessariamente uma violência física, mas uma violência até mesmo verbal. E eles relataram isso e ele muito triste, né, muito chateado, ele falou, putz, cara, eu não poderia ter reagido daquela forma, porque, tipo, meio que aconteceu de elevar a voz, de... querendo ou não, o ser humano, quando ele se sente contrariado ou ameaçado nas suas convicções, é algo natural e instintivo, neurobiologicamente falando, de você ter uma reação instintiva acerca daquilo dali. É como se, quando você é atacado verbalmente, o seu corpo ele se prepara para o ataque. Tanto físico quanto verbal, então você reage. E aí eu falei com eles, né, o meu ponto de vista sobre isso, de que Deus não nos convida para defender ele. Deus não precisa de defesa. E que muitas das vezes a gente perde mais tempo tentando explicar, querendo explicações de Deus, certo? Os nossos próprios devaneios das nossas razões, que a gente meio que acaba esquecendo do principal. Eu preciso confiar e buscar a Deus. Deus não precisa ser defendido por ninguém. Mas na verdade, se a gente parar para analisar friamente, a gente não defende Deus. A gente defende o nosso ego e a nossa razão. Você já parou para perceber que todos nós temos opinião sobre tudo? E a gente não consegue entender que o verdadeiro líder, ele é sábio. É aquele que mantém a ordem. Deus não precisa que você defenda ele. Ele só espera que você seja fiel a ele. Ponto. Ele não precisa que você defenda, e sim que você seja fiel. Não negue quem ele é. Ah, Vinícius, mas aí a gente precisa, né, debater. Não, deixa eu te falar. Ele não chamou pra isso. E por que você disse no início do vídeo que você foi meio que quase que caiu nessa? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que desenvolveu uma natureza muito questionadora. Eu sou muito questionador. Muito questionador. De muitas coisas. Então, quando as pessoas elas vêm falar determinadas coisas comigo, eu questiono muito aquilo dali. E a gente estava num determinado assunto e uma pessoa meio que chegou ao ponto de tipo assim, não, porque a Bíblia não é sentido muito são sentidos figurados, não é exatamente aquilo dali. Eu falei assim, mas você confia em tal coisa? Não, confio. Eu falei, então peraí, 2 pesos e 2 medidas, a Bíblia é a mesma. A própria palavra diz, né, que a gente não tem que tirar e nem colocar nada, porque aquilo ali é a palavra do Senhor. É os desígnios do Senhor. Então se eu de certa forma,
acredito em uma coisa, mas por outro lado eu não acredito naquilo. Teve uma vez que eu tinha uma vizinha e ela virou pra mim e disse assim: a Bíblia é um livro que existem muitas controvérsias. Eu falei, é? Aí ela, é. Aí ela foi e disse tal coisa. Eu falei assim, será que a Bíblia existe muitas controvérsias? Ou é o ser humano que é cheio de controvérsias, que quer pegar determinados contextos, não, determinados fragmentos, sem nenhum tipo de contexto, para justificar os seus comportamentos? Porque pegamos determinados versículos, muitas das vezes, para poder justificar aquilo que fazemos. Numa aplicação pessoal. E não entendendo o contexto. Porque o texto sem contexto, eu posso fazer aplicação sobre qualquer coisa. Tanto pro bom quanto pro mal. E aí eu fui e falei sobre isso e a pessoa meio que ficou assim. E aí eu fui mais enérgico. Eu falei, não, porque não existe. E aí eu comecei. E aí me veio a cabeça, cara, você tava agora, nesse exato momento, falando sobre isso, sobre XYZ. Tava exatamente tal coisa acontecendo. E aí você meio que vai contradizer o que acabou de acontecer. E aí a gente reflete sobre aquilo dali. Deus não precisa de defesa. Ele precisa com que eu seja fiel a Ele. E não que eu queira defendê-lo, mas que eu seja fiel a Ele. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou mais inclinado em querer explicações sobre ele, mais isso me afasta de querer buscar mais a ele. Porque algo não aconteceu, então eu questiono, porque eu orei e aquilo não aconteceu. E isso nos mostra que a gente precisa cada vez mais tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Por quê? Porque nós somos inundados com a opinião de outras pessoas, que de forma muito sutil, quase que imperceptível, as outras pessoas começam a direcionar e doutrinar as nossas decisões. Não, Vinícius, não é bem assim. É sim. Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu comigo hoje. A gente estava numa determinada cidade, que é longe da cidade que eu moro, mas não tão longe, tipo assim, 30 minutinhos, né? E eu tinha dito assim, olha, eu tenho um compromisso, não comigo, mas com o Senhor, de fazer os 30 dias gravando vídeo todos os dias, como eu disse que eu iria fazer. Então eu preciso honrar com isso. E a gente estava lá embaixo, né, nessa cidade, e eu comentei com a minha mulher e falei assim, olha, a gente precisa subir e tal. E ela, pô, minha mãe falou que queria comprar um negócio aqui pros meninos, uma pizza e tal, papapá, papapá. E aí, não sei o que, e ela meio que foi meio que justificando para que a gente pudesse permanecer lá. E eu falei assim, tá, já entendi. Eu vou ver o que eu consigo fazer se eu gravo o vídeo aqui. Só que na hora que eu fui gravar o vídeo, não dava pra gravar o vídeo, o lugar tava... Era um lugar muito bonito, mas tava com muito mosquito, tava com muito barulho, tinha uma serraria do lado, eu tava sem o microfone, eu tava sem as coisas. Eu poderia ter gravado aquele vídeo ali? Poderia. Poderia, né? Mais que eu tivesse incomodado, suando, tipo igual eu tô agora, né? Eu poderia ter gravado? Poderia. Poderia sim. Não teria nenhum tipo de problema. Mas eu estaria fazendo o meu melhor? Sabendo que eu poderia fazer o melhor? Uma coisa é eu fazer quando eu sei que aquilo ali é o meu melhor naquele momento. Outra coisa é eu estar fazendo algo, mas eu sei que aquele algo não é o melhor que eu poderia estar fazendo. E eu meio que concordei com o que ela disse. Só que aquilo me incomodou. E aí a gente estava sentado, e aí eu estava ouvindo uma pregação, e aí veio isso de novo. Eu falei, somos inundados pela opinião das outras pessoas, que de uma forma muito sutil buscamos a aprovação de outras pessoas para que possamos tomar nossas decisões. Eu vou repetir. Somos inundados da opinião de outras pessoas, que de forma muito sutil buscamos a aprovação de outras pessoas para então tomar nossas próprias decisões. E aí eu fiquei pensativo naquilo dali e eu virei para ela e disse assim, eu negociei. Eu negociei aquilo que era importante pro fato dos meninos comerem uma pizza que eles poderiam comer em casa. Aí ela olhou pra mim e aí eu disse, e você mesmo sabendo tal coisa assim, 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 você ainda permaneceu com a sua decisão.
Ah, Vinícius, você fez isso como ato de querer culpar ela de algo? Não. Eu fiz isso para mostrar para ela o processo da consciência, só que eu tomei a responsabilidade para mim, porque não assumir a sua responsabilidade é uma irresponsabilidade. E aí eu disse para ela assim: se eu tivesse firme para não negociar aquilo que realmente de fato é real, eu deveria ter falado com você e me posicionado. E dito para você, olha, eu entendo, mas eu tenho um compromisso que é maior do que eu, que é maior do que você e que é muito maior do que uma pizza. Então a gente precisa subir porque eu preciso fazer isso. E eu sei que ela iria entender. E eu sei que ela não fez por mal, e assim também como eu não fiz por mal, e que pra mim aquela decisão tava tudo bem, inicialmente. E eu falei, não tem problema, dependendo do horário que eu chegar em casa, eu vou gravar. Agora são 8h30. E eu falei, independente do horário, eu vou gravar e acabou. E tá tudo bem. Ou seja, eu precisava ter paz naquilo dali. Aí ela disse, não, eu vou conversar com a minha mãe e tal, e aí a gente sobe. Eu falei assim, você deu a sua palavra? Você deu a sua palavra? Então a gente não volta atrás. Lá em Provérbios diz que cuidado ao assinar um contrato que talvez você não leu direito, mas você foi lá assinar o contrato e quando você reparou e prestou atenção naquilo dali, você percebeu que você iria tomar prejuízo. Se isso acontecer, honre. Honre a sua palavra. E aí eu fiquei refletindo sobre isso enquanto eu estava dirigindo para cá e eu fiquei pensando. Muitas das vezes eu quero que aquilo que saia da minha boca torne-se real, as minhas palavras. Mas eu preciso entender e compreender de que eu preciso primeiro honrar as palavras que eu faço no meu dia a dia. Se eu não honro a minha palavra, como que eu espero ser honrado? Então, isso é um princípio que nos traz ao entendimento de que é muito importante a gente estar focado. Porque quando a gente está focado em uma única coisa, isso se torna poderoso. E quando eu quero focar em várias coisas ao mesmo tempo, várias situações, eu quero focar em muitas coisas, eu acabo não focando nada. É aquele clássico, né? Quem quer ser bom em tudo torna-se especialista em nada. Ou de querer abraçar o mundo com as pernas. Esses ditos populares. E eu fiquei muito reflexivo e pensei muito sobre isso. Aí eu comecei a entender que eu não posso dividir Deus. Porque quando eu permito com que a dúvida, a divisão, ela entre, isso me afasta do Senhor. E todas essas coisas vão lutar constantemente contra o fogo e a devoção que a gente precisa buscar em Ele de uma forma muito sutil. De uma forma muito sutil. E qual que é o ensinamento máximo, Vinícius? Não tenha uma vida confusa. Não existe uma vida confusa servindo a Deus. Pois o que interessa é Ele. Porque quando eu não tenho uma vida confusa, eu consigo ter clareza, eu consigo ter a percepção, eu consigo ter a observação, a sensibilidade das situações. Então olha que interessante. A primeira fase do dia eu estava falando sobre algo que não precisava de defesa e ao mesmo momento eu caí e fui querer defender a Deus. E pela misericórdia do Espírito Santo aquilo saltou, tipo, você estava acabando de falar sobre isso, você vai cair na mesma coisa que você estava falando? Deus ele te convida para ser fiel a Ele. Ser fiel aos seus princípios e valores. Ser fiel à sua palavra. E aí depois eu negociei de novo. Entende? E por que eu tô feliz? Porque apesar dessas coisas terem acontecido, houve a percepção do Espírito. Houve a percepção daquilo que realmente era importante. Vocês conseguem entender? Ou seja, estar focado no motivo principal pelo qual eu estou vivo, pelo qual eu me direciono, estar focado no motivo pelo qual você está vivo, pelo motivo pelo qual é o motivo principal, encoraja a gente. Encoraja a nossa percepção, encoraja a nossa percepção de sensibilidade, de observação. Tem um artigo de
atiradores de elite, dos snipers. E um desses atiradores, eles escreveram ele escreveu sobre a importância de estar focado na missão. E ele falou que existiu situações que eles precisavam rastejar quilômetros para chegar até a posição que eles precisavam estar rastejando. E que eles não comiam, eles faziam as suas necessidades fisiológicas ali mesmo na roupa, na mesma posição, do mesmo jeito. Os mosquitos poderiam estar mordendo, as formigas poderiam estar mordendo e eles precisavam se manter calmos, parados e estáticos. E eles relatam que o poder de que, quando eles estão no foco, eles desenvolvem a capacidade de conseguir observar a tonalidade das folhas que salta aos seus olhos, sabendo que aquilo dali pode ser uma ameaça. Ou seja, eles conseguem observar de uma forma bem atenta uma ameaça, um sinal. E o que isso nos mostra quando estamos focados nele? É que os sinais eles vão saltar. E não talvez de uma forma tão grandiosa como que a gente acha que poderia. Mas estar focado é poderoso. Foque no principal motivo pelo qual você está vivo. Pelo qual você tem que estar aqui para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Porque quando eu foco nele, eu consigo observar os sinais. Quando Elias, por exemplo, que foi o mesmo que profetizou a seca, e ele começou a querer orar e pedir para que a chuva acontecesse, então Elias ele começa a orar e nada acontece, 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 e ao mesmo tempo volta e fala assim, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele disse assim, beleza, vambora porque vai chover muito. Era um sinal muito sutil, mas ele conseguiu ter a percepção de que a chuva estava chegando. Era uma pequena nuvem. E ele falou assim, vamos porque vai chover. Ou seja, quando estamos 100% focados, eu consigo começar a perceber mais os sinais. Tanto que podem estar me desviando, quanto que podem ser os sinais aos quais Deus quer falar comigo. A unção de Deus pode não aparecer de uma forma tão grandiosa como às vezes a gente espera, mas ela pode aparecer de uma forma muito sutil. E a gente precisa estar constantemente gerando isso, entende? Gerando isso, porque o período da gestação, que eu estou gerando essa proximidade com o Senhor, permitirá de que algo poderoso e grandioso nasça. Mas eu preciso estar o quê? Livre das distrações. Então, o ensinamento desse vídeo é: esteja focado, porque o foco ele é poderoso, e, de certa forma, elimine as suas distrações. Então, a gente precisa orar para que o Senhor ele venha e nos perdoe das nossas distrações que guerreiam contra o nosso coração. As distrações que guerreiam contra aquilo que somos. As distrações que guerreiam para nos retirar ou nos remover do nosso caminho. Então, o dia de hoje foi um dia repleto de ensinamentos, de reflexões e de observações do cotidiano, das coisas que realmente são importantes para que a gente não se distraia. Como eu disse num dos vídeos anteriores, porque a distração é a destruição dos nossos sonhos em câmera lenta. Porque quando eu me distraio é porque eu estou virando a minha cabeça ou tirando a minha cabeça daquilo que é o foco, daquilo que realmente é importante. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você não é inscrito, se inscreva, dá o seu like, deixa o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.